Galera, o Real Madrid segue uma loucura na Espanha, cara. A gente vai ver um vídeo aqui agora que vai mostrar muita treta no Real Madrid envolvendo o Kylian Mbappé, que hoje se envolve aí em uma expulsão, cara, uma agressão que ele fez contra um jogador e também um momento muito complicado do Real Madrid, né, que venceu, mas mesmo assim tá enfrentando uma situação bem complicada, né? Tem até o Endrick também, você vai ver agora notícias, né, informações aí. Vamos ver tudo envolvendo essa treta no Real Madrid. Vinícius Júnior também sofrendo bastante na Espanha. Vamos agora assistir e opinar, né? Como sempre, vamos ver aqui. Real Madrid venceu o Alavés por 1-0 neste domingo, 13, em partida realizada no estádio Mendes Orroza, válida pela 31ª rodada do Campeonato Espanhol. Camavinga marcou o gol da vitória merengue. O clube vinha de uma sequência de 3 jogos sem vencer, o que colocou o trabalho do técnico Carlo Ancelotti em xeque na última semana, especialmente após a derrota por 3-0 diante do Arsenal, no primeiro jogo das quartas de final da Champions League. Em entrevista coletiva no sábado, 12, o treinador italiano destacou a importância do confronto contra o Alavés como preparação para o duelo decisivo contra os ingleses. No jogo, o Real Madrid teve dificuldades na saída de bola nos minutos iniciais, sendo pressionado pela marcação alta do Alavés. A partir dos 16 minutos, no entanto, os merengues conseguiram retomar o controle da posse e passaram a pressionar o adversário, acumulando escanteios e apostando em ligações diretas para quebrar as linhas defensivas. O time chegou a marcar 2 gols, mas um foi anulado por falta de Rüdiger no goleiro adversário. Pouco depois, Camavinga abriu o placar. O jogo também foi marcado por um lance polêmico. Mbappé pisou de forma violenta na canela de Blanco e, inicialmente, recebeu cartão amarelo. No entanto, após revisão do VAR, o árbitro alterou a punição para cartão vermelho direto. A imprensa espanhola repercutiu o lance de diferentes formas. O jornal Sport classificou a expulsão como sem sentido, enquanto o AS fez duras críticas à atitude do francês. Uma ideia maluca. Uma entrada difícil de ver e impossível de entender. Uma selvageria. Mbappé chega muito tarde e muito forte. A entrada foi suficiente para quebrar uma perna. Já o Marca escreveu que Mbappé calculou mal a entrada. Os jornais também analisaram a possível punição. A tendência é que o atacante receba 2 partidas de suspensão, por ter violado o artigo 130 do Comitê Disciplinar, que trata de violência no jogo. Como ele não tem antecedentes e não causou uma lesão grave, a punição deve ser branda. Com isso, Mbappé deve cumprir suspensão contra Athletic Bilbao e Getafe, por La Liga, mas estará liberado para a final da Copa do Rei. Após a expulsão, o Alavés teve vantagem numérica por um curto período, mas não soube aproveitá-la. A equipe teve mais posse de bola, porém foi pouco efetiva. Na metade do segundo tempo, Ancelotti tirou Rodrigo e colocou Vinícius Júnior. Logo nos primeiros minutos, o brasileiro deu uma bela jogada individual, mas foi parado por uma entrada dura de Manu Sanches, que também acabou expulso após revisão do VAR. Nos minutos finais, o Alavés pressionou em busca do empate, mas encontrou dificuldades no ataque. O Real Madrid conseguiu segurar o placar e saiu de campo com a vitória. Apesar da boa entrada contra o Alavés, o desempenho de Vinícius Júnior nesta temporada tem sido alvo de discussão. Conhecido por sua habilidade e velocidade, o brasileiro enfrenta uma fase de oscilação. A expectativa em torno de seu futebol sempre foi alta, mas suas atuações recentes têm gerado preocupação entre torcedores e especialistas. Desde a cerimônia do Ballon d'Or, Vinícius apresenta queda de rendimento. Sua média de gols e assistências caiu de 0,87 para 0,66 por jogo. Essa diferença, embora pareça pequena, é significativa em um clube como o Real Madrid. Essa queda pode estar ligada a um ciclo de falta de confiança e ao peso emocional da pressão por desempenho constante. A chegada de Mbappé e o surgimento de Endrick também aumentaram. Cara, assim, sobre esse assunto, sobre a questão do Vinícius Júnior, acho que é muito claro, né? Muito verdade que ele caiu um pouco de rendimento, sim, né? Se for comparar com o ano passado, que ele chegou a ser o melhor jogador do mundo, a gente vê que ele tem uma queda, né? De fato. Só que eu tenho uma opinião assim, eu acho que é normal, cara. Eu acho que é normal porque o Vinícius Júnior,
assim, ele tá enfrentando algumas situações complicadas, né? Como a gente sempre sabe, coisas que ele enfrenta diariamente. Só que não apenas isso, eu acho que tem mais a ver com a questão da chegada do Kylian Mbappé, cara. Porque embora o Mbappé seja um excelente jogador, mas eu acho que eles não conseguiram encaixar ainda de verdade, né? Não conseguiu encaixar. Se a gente for lembrar, ano passado, o Real Madrid não tinha um centroavante assim que era titular. Era basicamente o Rodrigo e Vinícius sendo atacantes, né? E tinha um Bellingham que chegava mais à frente ali. Com o Mbappé mudou muito o formato do time. Então eu acho, né, que tem muito a ver com isso. Até porque o Mbappé naturalmente toma um pouco do protagonismo. E o Vinícius, ele tá acostumando ainda um pouco, né, com essa questão do Mbappé ter se tornado ali um jogador que fica um pouco mais próximo da área. Então eu acho que tem um pouco mais a ver com isso. E também acho que com outras questões envolvendo o próprio Real Madrid mesmo, né, que teve alguns jogadores lesionados, tudo isso. Mas sim, o Vinícius hoje, ele não tá jogando aquilo que ele já jogou no passado. E acho que o próprio jogador, né, tem autocrítica para reconhecer isso. Mas não quer dizer que o Vinícius está assim, em um momento péssimo. Não, ele só não está sendo aquele jogador que ele foi ano passado. Mas ele ainda segue sendo decisivo, sim, e importante para o Real Madrid. A concorrência no ataque, o que pode ter contribuído para o desgaste psicológico de Vini. Se o Real Madrid não vive uma boa fase no cenário europeu, o mesmo não se pode dizer de Endrick. Apesar de ainda receber poucas oportunidades, o jovem brasileiro pode ganhar espaço com a suspensão de Mbappé. Caso o francês seja punido com 3 ou mais jogos, Endrick poderá assumir a titularidade e mostrar seu valor em partidas importantes. Contra o Bilbao, adversário forte, a grande expectativa de que Endrick seja titular, tanto pelo bom momento que vive nas partidas, quanto por ser o reserva de Mbappé. Caso Mbappé também fique fora da final da Copa do Rei contra o Barcelona, essa pode ser a chance mais importante da carreira de Endrick. O Real Madrid atravessa um momento delicado na temporada, com desafios evidentes no ataque e na defesa. Coletivamente, o time tem... Então, galera, uma paradinha rápida aqui só para compartilhar com vocês uma oportunidade insana. Imagina só, um Bitcoin inteiro na sua conta. Já pensou o que dá para você fazer com isso? Aquela viagem dos sonhos, um carro zero, ou até mesmo turbinar os seus investimentos. A MB, que é a maior plataforma de investimentos em ativos digitais da América Latina, lançou a campanha nesse momento, um Bitcoin inteiro para chamar de seu. E o melhor, galera, qualquer pessoa pode participar, até quem já é cliente, inclusive, da MB. Como funciona? É bem simples. A cada R$200 que você negociar na plataforma, você ganha um cupom. Quanto mais cupons você tiver, mais chances, obviamente, você vai ter de ganhar. Mas olha só, galera, é importante lembrar também que não adianta só você depositar na conta, você precisa também movimentar, ok? Então façam isso. Outra coisa também é que essa campanha só é válida até o dia 17 de abril, ou seja, não vai ficar para sempre, né? Então, quanto antes você entrar, mais chances você tem de levar nesse Bitcoin inteiro para você. E para quem não conhece, a MB é super segura, tá? Você pode confiar, ela segue todas as normas dos órgãos reguladores como o Banco Central, CVM e Anbima. Então, galera, corra agora mesmo, cria sua conta gratuita no MB, usando o meu link exclusivo, que eu vou deixar na descrição e também fixado nos comentários. E comenta aqui o que você faria com o Bitcoin inteiro, em mais de 600 mil reais. Bora aproveitar então essa chance de ouro. Produzido menos ofensivamente do que a parada anterior. A dependência excessiva de Mbappé para criar e finalizar jogadas é preocupante, especialmente quando ele está fora de campo. Mbappé, que já soma 12 gols desde janeiro, segue sendo a principal referência ofensiva. Porém, sua expulsão levanta dúvidas não apenas sobre sua presença na final, mas também sobre sua instabilidade emocional. No cenário, Vinícius Júnior segue enfrentando queda de rendimento. Apesar de continuar sendo uma peça importante, ele tem encontrado dificuldade para ter o mesmo nível de intensidade e eficiência de temporadas anteriores. A pressão aumentada pela chegada de Mbappé e pelo destaque de Endrick pode estar afetando sua confiança e tranquilidade. O técnico Carlo Ancelotti expressou preocupação com o desempenho do Real Madrid nesta temporada. Após a derrota por 3-0 para o Arsenal nas quartas de final da Liga dos Campeões, Ancelotti reconheceu que a equipe apresentou fraquezas defensivas e falta de qualidade em campo. Ele enfatizou a necessidade de recuperar a solidez defensiva e melhorar a eficácia ofensiva, especialmente com os desafios que se aproximam na La Liga e na Copa do Rei. Anteriormente, em outubro de 2024,
Ancelotti já havia apontado a falta de intensidade na defesa e a lenta circulação de bola como fatores que prejudicavam o desempenho da equipe. Na ocasião, ele pediu paciência, destacando que alguns jogadores ainda não haviam atingido seu melhor nível. Além disso, após a derrota para o Lille na Liga dos Campeões, o treinador mencionou que perder às vezes ajuda a equipe a se reconectar com a realidade, expressando satisfação com a reação dos jogadores após o revés. Ancelotti também enfatizou que, embora jogar bem seja desejável, a prioridade é alinhando-se com a expectativa dos torcedores do Real Madrid, que valorizam mais resultados do que o estilo de jogo. Essas declarações refletem a preocupação de Ancelotti com a necessidade de ajustes táticos e motivacionais para superar a fase atual e retomar o caminho das vitórias. Na minha opinião, o Real Madrid vive um período turbulento na temporada, marcado por uma sequência de 3 jogos sem vencer, o que aumentou a pressão sobre o técnico Carlo Ancelotti. Sofreu uma derrota dura por 3-0 para o Arsenal no jogo de ida das quartas de final da Champions League. Apesar disso, conseguiu uma vitória apertada contra o Alavés 1-0 pela La Liga. O técnico admitiu que o time está com falta de intensidade, equilíbrio tático e pouca identidade em campo. Ele recebeu a necessidade de ajustes, tanto na defesa quanto no ataque, e criticou a forma como o time tem se comportado sob pressão. Mbappé, principal nome da equipe, foi expulso por uma entrada violenta, gerando dúvidas sobre seu emocional e comprometendo sua presença em jogos importantes. Vinícius Júnior enfrenta uma queda de rendimento desde o Ballon d'Or, com números mais baixos e sinais de desgaste físico e psicológico. Endrick, por outro lado, pode ganhar espaço como titular, especialmente se Mbappé for suspenso por mais jogos. O time tem mostrado baixa produtividade ofensiva e falta de consistência na defesa. A dependência de Mbappé para criar e finalizar jogadas preocupa a comissão técnica e a torcida. O Real Madrid atravessa um momento delicado, com pressão externa, desgaste interno e decisões difíceis pela frente. Ancelotti e o elenco terão que reagir rapidamente a salvar a temporada, tanto na La Liga quanto na... Cara, assim, sobre essa questão aí do Mbappé, né, o lance do Mbappé, agora não vai dar pra gente mostrar aqui, mas se você pesquisar você vai conseguir encontrar, foi um lance assim desnecessário, né? Eu acho que o Mbappé, ele chega assim de maneira ali acentuosa, desnecessária, né, de maneira até agressiva assim, e acaba recebendo cartão vermelho. E isso, galera, é um pouco do reflexo do que o Real Madrid tá sendo nesta temporada, né? Tá sendo um time muito inconsistente, tá sendo um time que diversas vezes, assim, ou algumas vezes, perde um pouco a cabeça. A gente sabe que o momento não é bom, principalmente na Champions League. O Real Madrid está muito próximo de ser eliminado, mas ninguém só eliminou o Real Madrid ainda porque é o Real Madrid, né? Que tem um jogo para enfrentar em casa ainda. O Arsenal está com 3-0 de desvantagem. Eu acho muito pouco provável do Real Madrid passar, porque além de ser 3 gols, não é um momento bom do Real Madrid, né? Tem muitas baixas, vários jogadores que não estão no seu bom nível, né? O próprio Vinícius, o Mbappé, né? O Rodrigo também, vários jogadores não estão no seu bom nível. Mas a questão é que no Bernabéu o Real Madrid é muito diferente, cara. O Real Madrid é um time que consegue fazer o impossível. Então por isso que ninguém diz que o Real Madrid tá eliminado, porque não dá pra você falar isso. O Real Madrid já se encontrou assim diversas vezes, né? Se você pega as últimas temporadas, inclusive aquelas que o Real Madrid venceu a Champions, em diversas ocasiões ele esteve assim, né? Contra o City, né? Contra o Bayern, né? Contra outros também, até contra o Borussia na final. O Real Madrid esteve muitas vezes em momentos complicados, mas conseguiu reverter. Então, ao mesmo tempo que eu acho difícil, eu não acho impossível, simplesmente por ser o Real Madrid. E essa questão aí da suspensão do Mbappé, se ele realmente aconteceu, acho que vai ser um pouco bom pro Endrick, né? Pensando como brasileiro aqui, acho que o Endrick pode ser muito beneficiado, porque ele é um cara que não joga muito, né? É um garoto que não tem tido muitas oportunidades por motivos óbvios. Mas se ele tiver mais, eu acho que ele vai conseguir mostrar, né, mais assim, do futebol dele. A torcida já vem pedindo, se você procurar aí, você vai ver que boa parte da mídia espanhola pede mais o Endrick, cara. Então eles gostam do Endrick, eles querem mais o Endrick. E o Endrick não tem, assim, né, pretensão, pelo menos por agora, de sair do Real Madrid, que eu acho muito inteligente da parte dele. Então, quanto mais chances ele tiver, né, quanto mais ele ficar no Real Madrid, eu acho que mais ele vai conseguir provar do seu futebol, né? Eu acho que talvez ele não consiga tirar o Mbappé, né, da sua posição, talvez se tornar o titular. Mas eu acho que ele está construindo o seu futuro no Real Madrid, né? Porque ele é muito novo. O Real Madrid, o Mbappé, ele tem
acho que é 26 anos, 27 anos, mais ou menos. Então daqui a pouco, né, o Endrick, o Mbappé, ele pode ir embora, ou ele pode, talvez, não sei. O Endrick é novo, né? Ele tem apenas 18 anos, então ele tem no mínimo aí mais de 12 anos com o Real Madrid, se ele quiser, né? No mínimo, isso se não for mais. Então, não sei exatamente o que é que o Endrick pensa, mas pode ser sim uma boa oportunidade, né? Porque o Mbappé fez essa gafe aí, né? Cometeu essa situação que eu achei desnecessária, mas que ao mesmo tempo ele acaba deixando aí, mostrando um pouco, né, do momento do Real Madrid e trazendo uma chance boa para o Endrick aproveitar, né? Não na Champions, porque não interfere na Champions, mas interfere em outras competições da Espanha. E aí o Endrick pode aparecer um pouco na La Liga aí, pode ser bom para o jogador brasileiro. Esse foi o vídeo, deixa a sua opinião. Perdão, galera, pelo áudio também que tava meio zoado aí, né? Vocês conseguiram perceber. Mas esse foi o vídeo de hoje, tá? Agradecemos e até o próximo.